Não, é muito interessante isso que o Eduardo fala, porque, de fato, bom, hoje eu estou vereador em Porto Alegre, mas sigo policial, mas estou vereador. E é muito interessante, porque, de fato, eu fui muito perseguido dentro da polícia, justamente por posições políticas. E agora, dentro da Câmara de Vereadores, eu estou sofrendo um processo de cassação de mandato, porque teve uma manifestação no dia 8 de março, aqui em Porto Alegre, que pedia golpe militar, que pedia intervenção militar, abertura do comércio, os negacionistas a favor do kit Covid, do kit cloroquina, e essas pessoas, uma das lideranças fez uma fala nazista em frente ao Palácio do Governo aqui do Estado. E aí eu fiz um boletim de ocorrência contra essa fala nazista dessa liderança, que ela usa a frase "o trabalho liberta", que é uma frase utilizada em todos os campos de concentração nazistas. E eu cobrei de alguns vereadores que estavam nesse grupo, que organizaram esses atos antidemocráticos, cobrei que eles se manifestassem contra essa fala, e disso resultou, então, um processo de pedido de cassação do mandato na Câmara de Vereadores e protocolado justamente no dia 31 de março, em homenagem ao golpe militar. A comandante Nádia, como ela se autoproclama, junto com a Fernanda Bart, o filho do prefeito, que é um negacionista. O prefeito aqui de Porto Alegre é conhecido mundialmente no The New York Times, Washington Post, como um negacionista que levou Porto Alegre ao caos na saúde. Ele vai lá e protocola, eles vão lá e protocolam, depois de fazer uma fala de ode ao golpe militar, vão lá e protocolam na mesa diretora um pedido de cassação do mandato. Então é exatamente isso, esse é o momento atual da nossa política, do nosso país, onde defender o óbvio, né, se transformou em algo absurdo, como se fosse, né, uma agressão às pessoas. Eu não sei nem explicar o que está acontecendo nesse país e o quanto me envergonha esse momento, mas a gente tem que continuar de pé e lutando contra tudo o que está acontecendo. A gente está vivendo tempos medievais, a censura, né, ataque à liberdade de expressão, porque não consigo entender, Hadi, gente, pelo amor de Deus, como o Pilha pode estar preso por coisas que ele deveria ter liberdade. Eu também escrevo, sabe, Bolsonaro genocida, fora Bolsonaro, gente, o que está acontecendo, sabe? Não, em tese, a prisão dele tem a ver com um crime de desacato que a reclusão ela não está prevista, né? E é uma série de bizarrices jurídicas, mas isso é muito sintomático mesmo desse avanço fascista que está sendo imposto, de silenciamento. Por exemplo, o próprio Eduardo Moreira tendo o canal agora suspenso. Claro, a gente tem situações por isso que eu digo, tem situações que são crimes que as pessoas deveriam responder, mas tem tantos canais que praticam, por exemplo, fake news, que atacam a liberdade, que fazem ode a ditaduras militares e nada acontece. Tem pessoas que continuam fazendo manifestações contra a democracia, pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso, defendendo tortura, defendendo AI-5, que continuam falando com maior, né, naturalidade, falam abertamente, defendem nazismo, e nada disso acontece. Agora, daqui a pouco, tu faz uma manifestação, existe um desacordo entre a força policial, né? Tá, desacato. Depois tu vai fazer uma outra manifestação, e aquilo gera uma prisão. Eu já aprendi, eu trabalhava na delegacia de homicídios, eu já aprendi homicida em prisão preventiva, com pedido de prisão preventiva, como não tinha antecedentes e ainda faltava algum detalhe da investigação, ele foi liberado em uma semana. Homicida, comprovado, que ia julgamento, mas, tipo assim, todas as provas estavam colocadas, e aí tá o Pilha aí por desacato. Eu não consigo eu fico olhando assim, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido o que está acontecendo. Minha opinião, então... eu só posso dar uma opinião rapidinha, só para encerrar. Para mim, o Pilha, aquilo foi uma armação, tá? Minha opinião sobre a situação. O Pilha tinha essa situação do desacato, mas que é um crime de menor potencial ofensivo. O STJ, uma época, definiu que nem existia crime de desacato, enfim. Mas ele tinha isso aí, né? Uma condenação por crime de desacato. Provavelmente ele estava sendo monitorado pelas forças de segurança. Forjaram uma situação tal de prender o pessoal porque estaria com uma suástica, e aí iria pelo crime de racismo, mas também disseram primeiro que era um crime da Lei de Segurança Nacional, de injúria contra o presidente da República, só que crime de injúria contra o presidente da República é só ele ou o ministro da Justiça que podem representar, não é qualquer policial, não é qualquer cidadão que pode representar.
Então, daí primeiro levaram por esse motivo, que seria injúria contra o presidente, que chamou de genocida, depois tentaram entrar pelo crime de racismo, só que a charge era uma crítica ao racismo, ao nazismo, no caso, né, que era uma suástica, uma cruz ali, e aí, naquela coisa, nossa, tu tem aqui uma condenação e tu tem que cumprir essa pena agora, tu entende? É uma situação muito absurda que colocaram ele. Para mim, aquilo lá foi uma armação gigantesca, e isso tem que ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, não tem condições. Para mim, isso foi uma armação. Por quê? Porque ele é um ativista conhecido, estava sempre na frente do Congresso, sempre na frente do Planalto, eles estavam marcando isso, a inteligência devia estar monitorando ele, arranjar esse pretexto de criar essa situação para justamente levar ele até lá, entendeu? Esse grupo, porque às vezes não é nenhuma situação institucional, são grupos policiais ali, sabe? Aquele cara faz uma situação, dá o bote, leva para a polícia, como quem não quer nada, já sabendo que, sabe, tu monta uma situação tal que dá uma legitimidade para um ato totalmente antidemocrático. Para mim é muito claro, assim, é o único ponto de discordância. Mas isso é uma estratégia que ele vem utilizando, assim como o caos que ele está colocando. O caos da pandemia serve muito para a estratégia do Bolsonaro, que é manter o tempo inteiro um tensionamento e uma desestruturação das estruturas, né? De fato, né? Desculpa a redundância, mas é isso. Então, o que acontece? Ele começa... Isso é uma estratégia do Steve Bannon, uma estratégia que elegeu o Trump, tu vai fazendo as pessoas perderem referências, tu vai criando situações de caos em que só aquele que tem a palavra, que é o mais diferente, que é o que tem, né, que é o tipo, clássico do fascismo isso. Mas o que ele faz através dessa situação da pandemia, que daí fecha exatamente com o que ele precisa? Ele coloca em cima dessa crise da pandemia, que é uma crise por si só, ele vai jogando crises institucionais, crises de tensionamentos desnecessários, como esse, por exemplo, dos cultos religiosos. Era óbvio que ele sabia que isso ia ser derrotado, porque, na lógica, a gente tem que manter o distanciamento social. Por quê? Porque é uma necessidade de salvar vidas. Qualquer cientista vai dizer isso. Então, só que ele precisa desgastar o STF, precisa dizer que ele é favorável. Então, ele coloca o ministro do STF terrivelmente evangélico e tal, depois manda o AGU dele, tanto é que ele faz a modificação dentro do Ministério da Justiça para aquela peça voltar para a Advocacia Geral da União para poder fazer a fala dentro da STF. Então, ele se coloca como um messias, se coloca como aquele que está liderando um grupo religioso para forçar o STF a entrar em desgaste nesse debate, para se forçado a votar por algo óbvio, e ele sai, então, como aquele, eu tentei liberar o culto, porque eu sou um homem de fé, alguém que ele não sabe nada. Afinal, se tu chegar para o Bolsonaro e pedir para ele citar qualquer trecho da Bíblia, ele não vai saber dizer nada. Qualquer música de igreja, ele não vai saber cantar nenhuma, né? Mas ele aproveita porque isso é um nicho eleitoral para ele, e ele faz isso o tempo inteiro nessa pandemia, e fez isso com os governadores e prefeitos. Ele sabia que ia ser obrigatório para os governadores e prefeitos fazerem os fechamentos, porque senão ia colapsar de fato, né, o sistema de saúde, como já está acontecendo, mas ia ser muito pior. Então, ele joga uma situação que ele sabe que vai causar um desgaste, porque ninguém gosta de perder sua liberdade, de não poder ter seu comércio, as pessoas vão tendo dificuldades mesmo de sobreviver. Então, ele não dá renda básica, ele não faz o fechamento, né, ele não faz um lockdown coordenado como foi na Inglaterra, que deveria ser através de renda básica, de ter políticas de microcrédito, de financiamentos, de ver a situação dos impostos, né, de ter argumentos com a Receita Federal. Não, ele não faz absolutamente nada, dá uma renda básica ali nas coxas, né, e aí ele não faz o fechamento centralizado como deveria e força os governadores e prefeitos, sabendo que isso vai ter um impacto negativo gigantesco nas prefeituras e nos governos de estado, para ele ficar mais uma vez, né, dizendo, olha, eu tentei fazer tu trabalhar, mas quem não... Ele sabia que alguém ia ter que fazer. Então, o tempo inteiro, ele joga decisões que ele deveria tomar que causariam desgaste para ele, terceiriza isso e ele sempre sai numa situação de que, eu tentei, não foi possível porque eu sou injustiçado, veja só o STF. Então, é o tempo inteiro assim esse governo.